Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Como sempre, Deus está nos dando mais uma oportunidade para nós ouvirmos a voz dele, para que a gente possa receber um alimento poderoso nessa noite, amém? Vamos ver, já tem pessoas entrando aí, que Deus possa falar com a gente hoje. Peço que vocês estejam em oração, estejam no mesmo espírito, que nós possamos nos esvaziar agora para que o Senhor possa vir se fazer presente nas nossas vidas. Amém? Antes de orar, eu quero passar um recado para vocês que, assim, eu estava pensando, né, e achando que essas lives que nós estamos postando aqui às sextas-feiras, elas têm sido um pouco longas, né? Pelo menos para o objetivo que a gente quer, que é alcançar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nós que já conhecemos, né, queremos cada vez ouvir mais a palavra de Deus. Mas eu quero que vocês saibam que nós precisamos alcançar a todos, né? Então eu vou falar para vocês, né, vou pedir a compreensão de vocês, que nós faremos lives agora com um tempo um pouco mais curto, né, mas com muito mais precisão, com muito mais objetividade, tá? Porque o que importa é a palavra de Deus. Perdão, caiu, pessoal. Mas o que importa é a palavra de Deus e não aquilo que o Ricardo está dizendo, né? Então a palavra de Deus, ela sendo dita de uma maneira correta, ela nos sustenta, ela nos, né, nos fortalece. Gente, me perdoem, caiu já 4 vezes. Ai, meu Deus. Você pode aqui segurar aqui para mim, por favor? Obrigado. Então, o que nós vamos fazer? Nós faremos agora as lives com um tempo mais curto, né, um tempo de aproximadamente, no máximo de 40 minutos, de 30 a 40 minutos. Tá? Espero que vocês compreendam e que vocês estejam, que nós possamos estar juntos aí para glorificar a Deus e partilharmos do mesmo Espírito. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite, agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, meu Pai, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha, meu Pai, abrir a mente daqueles que têm algum problema, alguma confusão, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Tira, meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, para que a sua palavra, para que o seu poder, meu Pai, se manifeste no meio de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. E o Senhor estará falando com a gente nessa noite, tá? Me perdoem por todas as vezes que já caiu aqui, mas nós vamos ter um pouco mais de cuidado para fazer essa live da próxima vez, tá bom? Irmãos, eu quero falar com vocês hoje a respeito do pecado. Eu acredito que o pecado é algo que está sendo vivido de uma maneira muito normal, muito natural, né? As pessoas estão lidando com o pecado igual lida com o tombo, igual lida com... E não pode, nós precisamos saber o que é o pecado, os efeitos que ele nos causa, e, né, como que a gente deve lidar, né? Qual o caminho que ele nos leva, e se existe céu, se existe inferno. Então são perguntas que, por mais que a gente está nos caminhos do Senhor, a gente está frequentando a igreja, muitas vezes isso passa batido. Muitas pessoas, às vezes, perguntam para você o que é o inferno, né? E a gente não sabe responder, não tem prontamente na ponta da língua. O que é o céu? O céu existe? Para onde eu vou? Né? As pessoas acham que a vida se resume nessa terra, e não é, né? Muito pelo contrário, ela inicia-se aqui, né? Então, partindo dessa linha de raciocínio, eu quero que vocês possam, aqueles que puderem, abrir a Bíblia em Romanos 8. Vamos ver o que Romanos 8
nos fala, né? Porque Romanos 8, 22 e 23, ele fala assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoração de filhos e a redenção do nosso corpo. Aqui ele está dizendo, né, que toda e qualquer criação de Deus sofre por causa do pecado. Só que a gente, quando nós cometemos algum pecado, a gente acha que só nós iremos sofrer. Não, mas toda criatura. Se a gente pensar em animais que estão sendo caçados, que estão sendo mortos por causa de caçadores selvagens, né, que estão capturando coisas para vender peles de animais. Ou seja, através do pecado, os animais estão sofrendo. Quantos bichos estão sendo servidos como alimento, que a própria palavra de Deus diz que nós não deveríamos comer certos tipos de animais. Então eles também estão sofrendo pelos nossos pecados. Né? Quantas pessoas estão, talvez, não tendo moradias agora por ter derrubado árvores, por ter pagando um preço enorme, por ter cometido algum ato ilícito, mas que não a prejudicou somente ela, mas prejudicou também a natureza. Então a natureza é uma criação de Deus, os animais é uma criação de Deus. Os rios estão sendo completamente destruídos, né, contaminados por tudo que a gente joga. Né? Eu me coloco nesse lugar, quantos óleos às vezes a gente joga numa panela e a gente está destruindo a natureza e sem pensar que nós estamos pecando, que a gente está destruindo a natureza. Então o pecado, ele é uma consequência, na verdade, das nossas atitudes que vai gerar em toda a criatura de Deus, em toda a criação de Deus. A gente não pode apenas achar que o pecado afeta apenas a nós. O pecado, ele afeta tudo aquilo que Deus criou. Então, seja os animais, a natureza, né? Tudo, né? Tudo que Deus criou acaba sofrendo por causa das nossas ações. E aí eu te faço uma pergunta. Será que essas pessoas que fazem, pelo menos conscientemente, pecam conscientemente, herdarão o reino dos céus? Para onde nós vamos? Se nós lidamos com o pecado como se fosse uma coisa natural. Vamos ver quem herdará o reino dos céus? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. 1 Coríntios 6, 8, ele fala assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. E ele enfatiza, coloca um ponto de exclamação. Ou não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Ele pergunta, ele está fazendo um questionamento. Vocês não sabem que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem aqueles que são afeminados e nem os sodomitas. Ele especifica aqueles que não herdarão o reino de Deus. Mas mesmo assim, às vezes a gente passa batido por essas palavras que o próprio Senhor nos entregou e faz como, isso aqui para mim não tem importância. Tem importância sim. Nós precisamos sim nos posicionar de maneira a não negociarmos com o pecado, de maneira a não fazer com que o pecado se torne algo normal na nossa vida. Nós não nascemos para irmos para o inferno. O inferno existe, meus irmãos. E o céu também existe. Ou vocês acham que não? O céu existe. Sabe por que o céu existe? Porque Deus está lá.
O céu é um lugar de santidade. O céu é um lugar onde não existe pecado. O céu é um lugar onde nós devemos... Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus. Coloque, Senhor Deus, as palavras corretas, Senhor Deus, na minha boca, Pai. O seu Espírito Santo de Deus, Pai, tem falado muito comigo, Senhor. O Senhor tem falado muito, meu Pai, ao meu coração, Pai. Que este povo possa reconhecer o céu como sendo, Senhor Deus, o único lugar onde poderão herdar a vida eterna, Senhor Deus. Tira, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toda mentira, Senhor Deus, toda incredulidade, toda idolatria, Senhor. Tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor, Pai. Todo aquele, Senhor Deus, que tem se entregue, Senhor Deus, às coisas que não te agradam. Livra-os, Pai, de todo o mal, em nome de Jesus, Deus. Ô, Senhor, em nome de Jesus. Ô, Pai, cuida, Senhor. Cuida, Senhor Deus, deste tempo. Cuida deste tempo, meu Pai, em nome de Jesus. Ô, meus irmãos, nós não podemos brincar. O céu e a terra não é um lugar para nós brincarmos. O céu e a terra não é um lugar para a gente lidar com ele de qualquer forma. Nós precisamos reconhecer o nosso Senhor. Nós precisamos reconhecer o nosso Salvador. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes dele. Irmãos, eu não sei o que dizer. Sabe por quê? Porque a gente fica... Eu tenho ficado muito triste em ver como as pessoas estão lidando com o reino de Deus, com a palavra de Deus. As pessoas têm lidado com a palavra de Deus igual lida com a sua mulher, com o seu marido, igual lida com o seu filho, brincando na hora que não é para brincar, fazendo graças, dando importância para outras coisas na hora que não é para dar, dando interesse às coisas da carne, agradando, brincando, como se a palavra de Deus fosse a última coisa a se colocar na vida. Irmãos, nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Se Deus não está te aprovando a fazer determinada coisa, não faça, não brinque. Eu temo muito a Deus pela maneira como eu falo. Talvez eu seja grosso, talvez eu seja, radical demais, né? Porque todos nós temos um tempo de tomar leite, né? Todos nós engatinhamos. Mas quando a gente vê pessoas velhas, cristãs, que estão na igreja há muito tempo, brincando de estar na igreja, isso entristece muito o nosso coração. Isso entristece, irmãos. Deus, ele nos dá promessas e promessas, uma melhor do que a outra. Deus nos garante a vida eterna. Como que a gente pode lidar com aquele que nos garante a vida eterna? De qualquer forma. Como que a gente pode orar 3 minutos com aquele que vai te dar a vida eterna e achar suficiente? Como que a gente pode pegar a Bíblia de uma maneira qualquer, ler 2 minutos e achar suficiente? Irmãos, a palavra de Deus nos dá tantas promessas que a gente precisa valorizar um pouco mais aquilo que o Senhor está nos dando. Essa live hoje, eu acho que está sendo uma das mais problemáticas, né, tecnicamente. Já caiu umas 3 vezes, né, ela já caiu aqui do meu suporte umas 3, 4 vezes. Se esse fosse o problema, eu acho que nós não teríamos problema, porque eu e você sabemos que essas coisas acontecem.
Mas o problema maior está naqueles que dizem acreditar em Deus e servem completamente a um Deus que a gente não conhece, servem completamente a um Deus contrário ao Deus da palavra de Deus. Vamos olhar verdadeiramente para o céu. O céu é um lugar santo. O céu não é um lugar de pecado. O céu não é um lugar onde a gente aceita qualquer coisa. Poxa, qual o sacrifício que nós temos que fazer para agradar ao nosso Senhor, aquele que nos deu vida? O que mais que a gente precisa fazer para as pessoas entenderem o quanto que é importante satisfazer as vontades de Deus? Ele diz: os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os afeminados não herdarão o reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo. Os adúlteros não herdarão os reinos dos céus. Os impuros. Ele fala: não vos enganeis. As pessoas têm se enganado a si mesmos para continuar praticando aquilo que não agrada a Deus. O que mais tem nos céus são lugares para receber aqueles que são filhos verdadeiros. Aqueles que são filhos verdadeiros, aqueles que ao menos lutam contra si próprio primeiramente, né? E depois lutam contra o mal, contra as adversidades, contra as coisas. O reino dos céus está cheio desses lugares. Para pessoas que lutam. Não é para pessoas santas. Nós não somos santos. Mas nós temos que lutar. Como se nós estivéssemos à procura, ao alcançar esse lugar santo. Abra em João 14. João 14, ele fala que no céu há muitas moradas. Se há muitas moradas, por quê? Qual o lugar que você está fazendo a sua morada? Qual o lugar, qual a casa que você está construindo, além dessa casa de tijolo que você tem? Ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa. Como que nós não podemos dar ouvidos para uma palavra dessa? Como que nós podemos olhar, sendo que o nosso Senhor está falando: aonde o meu Pai está, existe muitas moradas. E eu estou preparando elas para vocês, para que vocês estejam comigo neste lugar. Jesus está nos dando aqui, irmãos, algo maravilhoso, uma promessa maravilhosa. Nós teremos um lugar ao lado do Pai, ao lado do nosso Senhor Jesus, se nós apenas acreditarmos, se nós apenas ouvirmos o que Ele tem para nos dar. Quantas vezes nós recusamos ouvir a voz daquilo que Deus tem nos entregado? Quantas vezes a gente não deu nada para a mensagem que Deus nos entregou? Quantas vezes Deus mandou inúmeras pessoas para nos convidar para ouvir a voz de Deus e nós não demos a mínima? Nós ligamos para tudo menos para ouvir a voz de Deus. É um tempo de parar. Se essa crise não nos ensinar algo, nada mais vai ensinar. Quantas pessoas ricas estão ouvindo essa live, outras lives agora, porque estão com tempo? Antes a desculpa era que não tinham tempo. Antes a desculpa era que precisavam trabalhar. Agora estão em casa, trabalhando remotamente. O que não falta é tempo. Então chegou o tempo. Chegou o tempo de você passar a ouvir a voz de Deus e deixar de ouvir a voz do mal. Não seja um idólatra. Não seja um blasfemo, uma pessoa que é incrédula, que
até mesmo blasfema perante ao Senhor. Olha que promessa maravilhosa. Além da vida eterna. Ou você quer que a sua vida cabe nessa terra? Quantas pessoas viveram apenas nessa terra daqui para o inferno? Eu não aceito isso. Você aceita? Você aceita passar 50, 60 anos aqui e depois ir pro lago de enxofre? Eu não aceito. E eu tô aqui para falar para você que você deve rejeitar isso. Se você está vivendo uma vida pecaminosa, deixe de viver. Passa a viver uma vida em santidade. Não precisa se transformar em santo, que não dá. Nenhum de nós conseguiremos. Mas nós teremos que lutar, né, todos os dias para nos tornarmos cada dia com mais santidade. Nós não somos santos, né? Nós não somos santos, nós somos pecadores. Só que pecadores que lutam, né, para nos tornar santos. E é essa que é a verdade. A gente não adianta querer dar uma voltinha. Olha, você vai para a igreja, mas você continua pulando a cerca. Você vai para a igreja, mas você continua fazendo aquilo. Talvez no início é normal. Acontece um deslizão, um escorregado, e vai e acontece. Mas ao tempo o Espírito Santo começa a nos incomodar. É onde nós não podemos mais aceitar. Onde nós precisamos nos posicionar como verdadeiros servos de Deus. O que eu mais vejo são pessoas que se dizem servas e se aproveitando daquele que é ímpio, se aproveitando daquele que tem alguma coisa a mais. Irmãos, nós como servos de Deus, como os cristãos, como os filhos de Deus, nós precisamos muito mais entregar do que retirar. A gente só vê pessoas só venha, 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 venha. Nós não podemos mais, temos que deixar dessa hipocrisia de viver um reino de Deus de qualquer forma, de viver como se tudo fosse para nós, como se tudo eu penso em mim, depois eu penso no próximo. Não. Isso é uma mentira. Pense primeiro no próximo. Que se você pensar no seu próximo, primeiro Deus estará pensando em você. Pare de querer se amar demais. Pare de querer se sentir o melhor de todos. Pare de querer se sentir mais capaz do que o outro, mais capacitado. Se coloque no seu lugar. Não se ache melhor do que ninguém. Não se sinta mais bonito, mais poderoso do que ninguém. Porque a partir do momento que você se sente melhor do que o outro, Deus não tem como operar na sua vida. Você já está no top. Você já está lá em cima. Para que você precisa do mover de Deus sobre a sua vida? As pessoas mais lindas da face da terra, sabe quem são? Não são aquelas de olhos azuis, nem de cabelos lisos, cacheados. Sabe quem são? São aquelas que adoram a Deus, que são humildes, que reconhecem seus erros, que ajudam ao próximo, que não são arrogantes. Essas são as pessoas mais lindas. As pessoas que quando elas falam, trazem paz. Que quando elas falam, trazem amor. Que quando elas falam, nos atraem para perto delas. E não nos expelem delas. Nós precisamos atrair as pessoas. Nós precisamos ser bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Nós precisamos ser a diferença sobre essa terra. Enquanto nós estivermos nela, nós perdemos um amigo agora, ontem. Infelizmente, hoje já não está mais com a gente. Semana passada perdemos outro amigo, também na sexta-feira. Infelizmente, não está mais com a gente. E amanhã, será que você estará? Será que eu estarei? Eu não tenho essa certeza.
Então, por isso, a certeza que nós temos que ter é que hoje nós devemos fazer o melhor. É que hoje nós precisamos plantar coisas boas. Não espere ficar velhinho. Não espere chegar um dia quando você parar de beber, usar droga, parar de se prostituir, parar de mentir, parar de enganar, parar de se corromper. Não espere isso. Esquece, você não vai parar. O único que nos faz parar é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos garante a força para nós nos livrarmos de todo mal, de todo pecado. O céu é um lugar de pessoas santas. Só que não cabe apenas, não basta apenas o perdão dos nossos pecados. Sabia que não? Oh, faz uma cara de espantado. Sabe por quê? Porque nós precisamos ir para o céu purificado. Purificados. Talvez você seja um pecador que acabou de cometer um pecado agora. Jesus já te perdoou, sabe por quê? Porque você está vivo ainda. Cabe apenas você pedir perdão, ele já te perdoou. Só que a purificação requer um pouco mais de sacrifício. Requer um pouco mais de aceitação. Requer que você permita que o Senhor entre no seu coração e Ele passe a governar a sua vida. E não o seu dinheiro, e não a sua prepotência, e não a sua intelectualidade, não a sua inteligência, e não o seu status social, e não a sua classe social, nada. Não a sua posição diante dos youtubers, diante dos seguidores, diante de um só, diante do nosso Senhor. É Ele que precisa nos aprovar, é Ele que precisa nos purificar. Se nós assim concedermos essa oportunidade a Deus, né? Porque Deus está ali esperando só a gente para ir até Ele, para Ele nos perdoar de todo o pecado, nos purificar de todo o mal, de toda a condenação, de todo o julgamento, e nós chegarmos aos céus limpos e puros, limpos e purificados. Chega de viver de qualquer forma. A palavra de Deus não nos engana, a palavra de Deus nos garante isso. Em 1 Coríntios 2,9, o que ele fala? Bem conhecido, né? Ele fala: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Outra promessa maravilhosa. Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós. Deus tem preparado coisas maravilhosas para você. Você ama a Deus verdadeiramente? Você tem lutado contra aquilo que tem desagradado a Deus? Você tem feito aquilo que Deus pede que você faça? O que você tem feito para que o Senhor possa agir na sua vida? Para que este lugar de 1 Coríntios 2,9, que ele, perdão, para que essa promessa que ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou em coração algum, o que Deus tem preparado para a vida daqueles que amam a Ele. Então nem eu vi, nem você viu, nem eu ouvi, nem você ouviu, e nem penetrou no meu coração e nem no seu, o que Deus tem preparado para nós. Vocês têm noção do tamanho desse presente? Vocês têm noção do tamanho do que Deus tem preparado para as nossas vidas? Se nós o amarmos, será que nós estamos amando a Deus como Deus espera que nós amássemos Ele? Ou será que nós estamos amando Ele da maneira que a gente quer amar? A nossa maneira é muito fraca. A nossa maneira é muito pobre. A nossa maneira é muito imprópria. A nossa maneira é ruim. É Ele que precisa ensinar essa maneira para nós. Eu não posso dormir sem orar. Eu não posso acordar sem orar. Eu não posso me alimentar sem orar. Eu não posso ir trabalhar sem orar. Eu não posso escolher alguém sem orar.
Eu não posso fazer nada sem orar. É dessa forma que você está lidando com a palavra de Deus? O lugar que Deus tem para a vida daqueles que o amam, para a vida daqueles que o buscam, é algo incomparável, é algo imensurável, é algo sobrenatural. A gente não vai conseguir mensurar isso. Me perdoem pela intensidade, mas saibam que às vezes eu fico chateado, sabe? Não é contra você, não é contra ninguém, é contra, às vezes, a mim mesmo, mas contra as coisas que eu vejo, contra coisas que acontecem que deixa a gente chateado. Gente, sabe o que é você experimentar Deus de uma maneira que Deus quer que a gente experimente? Não é de uma maneira religiosa, não é de uma maneira natural, não é de uma maneira bonitinha, não é de uma maneira limpinha. É experimentar Deus de uma maneira verdadeira. É experimentar Deus com toda a sua força, com toda a nossa força. É experimentar Deus com todo o nosso espírito. Nós não podemos mais viver a palavra de Deus de qualquer forma. É um tempo onde as pessoas estão indo, onde muitos estão indo. Porque estão vivendo de qualquer forma. Nós não podemos mais. Se a sua vida é reclamada, a vida para de reclamar. Passa a agradecer. Passa a acreditar que o Senhor está te dando a possibilidade de você se tornar uma pessoa melhor. Não reclame pelo ovo que tem na sua casa, não reclame pelo arroz, não reclame pela a casa que você tem, não reclame pela família que você tem, não reclame pelos filhos, pelo trabalho que você está tendo, pela dificuldade do chefe. Não reclame. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça por você poder ter forças, poder conseguir buscar em Deus aquilo que muitos gostariam de estar buscando e não podem ler a Bíblia, não pode chegar perto de uma igreja, tem que andar quilômetros. Não permitam que isso aconteça, irmãos. Agradeçam a Deus por esse tempo, por esse minuto. Agradeça a Deus por você estar ouvindo a palavra dele. Agradeça a Deus por ele estar permitindo que você esteja vivo hoje. Não viva de qualquer maneira. As pessoas estão pensando que estão vivendo o reino dos céus, vivendo o reino do mal, fazendo aquilo que é mal e indo para a igreja como se fosse uma coisa mais natural do mundo. A pessoa falando mal do seu próximo como se estivesse falando mal de Satanás, do mal. Não é o seu próximo que te afeta, é o mal, é o espírito que habita nele. Não é o próximo que te afeta. Deixe de ser hipócrita. Se você não conhece a palavra de Deus, me perdoa. Mas se você conhece, receba essa palavra. Se você não conhece, Deus vai te fazer você conhecer a verdade, para que você seja completamente liberto. Não é liberto só de uma coisa ou outra, não, é liberto completamente da alma, do corpo e do espírito. Nós precisamos deixar de viver o evangelho de qualquer forma, acordar em cima da hora e trabalhar em cima da hora. Comer rápido, sair correndo de qualquer forma. Ah, é para Deus mesmo. Chega, organize-se, compre uma agenda, coloque o despertador 1 hora antes. Convide a família, convide um morador de rua para sentar na mesa junto com você. Convide uma pessoa que talvez não tenha o que comer. Convide uma pessoa que não tem família para participar da sua família. Chega de viver de qualquer forma. Chega de amar aqueles que te amam. Ame aquele que te odeia, ame os seus inimigos.
Você pode, eu posso. Nós podemos, porque é o Senhor. É Ele que nos dá força, é Ele que nos garante isso. Diante desse problema todo, o que está acontecendo? Como que você está lidando com a sua vida? Não viva como um incrédulo vive. Não viva como um descrente viva. Não viva como aquele que não acredita em Deus. Viva como um filho de Deus. Viva Ele com toda a sua força. Viva Deus com toda a sua fé. Eu nunca chorei tanto numa pregação igual agora. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Esse choro não traz tristeza. Esse choro, esse meu choro não me traz tristeza. Não me traz angústia. Me traz força. Me traz convicção. Me traz fé. Me traz certeza. Que cada dia eu estou no lugar mais certo. Que cada dia eu estou no lugar que esse é o melhor lugar da terra. É a presença de Deus. E é isso que você tem que ter a certeza no seu coração. É essa certeza que você tem que ter. Eu não sou melhor do que você. Talvez eu seja muito pior do que você. Talvez eu seja o maior de todos os pecadores que está ouvindo essa live. Mas eu não interessa. Para mim não interessa quem eu seja. Interessa quem eu quero ser para Deus. Interessa o que você quer ser para Ele. O que você será a partir de hoje. Como você se entregará. Primeiro as suas necessidades ou primeiro as necessidades de Deus. Chega de viver no raso. Chega de viver artificialmente o evangelho. Eu queria ler para vocês Isaías 14, depois vocês leem, que eu não vou ler, que vai demorar um pouco, e Ezequiel 28, para falar sobre quem é o mal, como ele caiu daquele lugar, por que nós vivemos num mundo onde nós choramos, onde nós nos entristecemos, onde nós somos decepcionados. Mas ao mesmo tempo, Deus tem um lugar maravilhoso para nós. No céu existem muitas moradas e é para esse lugar que nós vamos estar. É nesse lugar que nós precisamos querer estar. É nesse lugar que nós precisamos estar construindo através daquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Através daquilo que Deus está permitindo que a gente faça a partir de hoje. Chega de viver de qualquer forma. Chega de viver de qualquer forma. Chega de viver em cima do muro. Chega, ou você é de Cristo ou você é do mal. Ou eu sou de Cristo ou eu sou do mal. Eu não tenho como servir a dois senhores. Eu não tenho como beber de duas fontes. Ou sai água amarga ou sai água doce. Qual a fonte que você tem se alimentado? Chega, chega. É um novo tempo, é um tempo agora da gente começar a nos alimentar da fonte que vem dos céus. Aquela que nos garante coisas maravilhosas. 1 Coríntios 15, 19. Esse versículo está comigo já faz acho que uns 2 meses. Pregações eu falo dele, porque não tem como não falar. Mas não vou fechar com ele não, vou fechar com Romanos, mas eu quero ler ele de novo, enquanto você não entender o significado desse versículo, em nome do Senhor Jesus, Deus vai falar com você. 1 Coríntios 15, 19 diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Reflita você mesmo, não vou nem fazer comentário. Eu estou me alegrando com a minha vida que vai vir. Essa minha vida agora, Deus me deu uma família maravilhosa. Deus me deu uma mulher linda. Deus me deu os filhos lindos. Deus me deu filhos educados. Deus me deu os filhos inteligentes.
Deus me deu uma mãe maravilhosa, Deus me deu uma casa, Deus me deu um trabalho, Deus me deu o pão de cada dia, Deus me deu saúde, Deus me deu bens, Deus tem me dado grandes coisas. Mas tudo isso é nada, perto do que Ele tem para mim lá no céu, e é isso que esse versículo fala. Esse versículo fala que isso que a gente está vivendo aqui não é nada perto do que Ele vai nos dar. Só que como que você tem lidado com a sua vida? Como que você tem lidado com a confiança que Deus tem te dado? Deus está nos dando mais uma oportunidade nessa sexta-feira. Deus está nos dando mais uma chance da gente mudar completamente de vida. Não é mudar só nenhuma área, não, é mudar completamente. Porque Ele não quer uma parte da nossa vida, Ele quer a gente inteiro. Ele quer a nossa família, Ele quer a nossa vida profissional, Ele quer Ele quer tudo, Ele quer tudo, Ele quer o nosso coração, as nossas emoções, a nossa saúde. Ele não quer só a sua área financeira, não, talvez é o que você mais pede. Ele não quer só seu casamento, não, seu filho, não, isso é pouco. Ele fala, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, a gente é uma pessoa infeliz. Ele tem coisas maravilhosas, melhor do que a nossa família, melhor do que os nossos filhos, melhor do que o nosso trabalho, melhor do que a nossa fortuna, melhor do que a nossa saúde, melhor do que tudo na vida. É isso que Ele tem lá para nós, para mim e para você. E você vai continuar lidando com Ele de qualquer forma. Vou finalizar em Romanos 8. Ele fala, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, Perdão, irmãos. Falei, ué. Ai, perdão, irmãos. Li João. Falei, ué. Isso não tem a ver com o que eu... Romanos 8. Um pouquinho. Olha isso aqui. Isso aqui é poderoso demais, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos de agora não podem ser comparados com aquilo que a glória que vai ser revelada na minha vida e na sua lá no céu, na glória. Você tem noção disso? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, seja lá ele qual for, talvez você está no final da vida, está no bico do corvo, talvez você esteja talvez morrendo agora, mas saiba que se você estiver com o Senhor, o lugar que você vai viver é muito melhor do que aquele que você viveu até hoje. Passe a ter certeza disso, passe a entender, compreender, que as coisas deste mundo não são para aqueles que são de Deus. As coisas deste mundo não são para aqueles que dizem acreditar em Deus, que se reconhecem como filhos de Deus. As coisas materiais, carro, apartamento, casa, trabalho, mulher, filho, marido, isso não é nada diante do que Deus tem para a sua vida. Quando você aceitar Ele verdadeiramente e passar a andar nos caminhos dEle, Deus irá mudar a sua vida completamente. Deus quer mudar a sua vida. Deixe Deus entrar na sua história. Deixe Deus fazer a diferença. Para de viver a mediocridade espiritual. Para de viver uma vida de qualquer forma com o Senhor. Por mim, eu ficava aqui 2 horas falando. Mas infelizmente eu não posso, porque as pessoas cansam de ouvir. Infelizmente eu não posso falar 2 horas,
Porque as pessoas cansam de ouvir a palavra de Deus. Essa é a verdade. É uma verdade que entristece muita gente. Que conhecemos, que saímos da lama. Estamos num lugar muito glorioso hoje. Isso entristece, irmãos. Mas se alimente, se alimente. Procure se alimentar mais de Deus, ouvir mais a palavra de Deus. Não tomar nenhuma atitude sem que Deus não esteja consciente dela. Para de reclamar da vida. A reclamação é um mal que gera câncer, gera depressão, gera medo, gera traição, gera egoísmo, gera isolamento, gera vaidade. A murmuração gera tudo o que é contrário ao amor de Deus. O amor de Deus é tudo, é paciente, é benigno, não sente ciúmes. O amor de Deus, ele tudo pode, tudo suporta. O amor de Deus, ele é maravilhoso. O amor de Deus é aquele amor que pode te tirar do lugar que você está agora. Talvez não sei qual sofrimento você esteja passando, mas o único que pode tirar esse sofrimento da sua vida é o amor. É o amor de Deus. Então permita que esse amor entre na sua vida e faça uma diferença dentro da sua casa, nos lugares onde você frequenta, em todos os lugares por onde você anda. E que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, te abençoar, te fortalecer. Que não sejam as palavras que eu estou dizendo agora, e sim o Espírito Santo entrando no seu coração e fazendo com que você tema mais, obedeça mais, se aproxime mais, estude mais da palavra do Senhor, porque é ela que vai te curar, é ela que vai te salvar, é ela que vai te restaurar. Chega de hipocrisia, chega de mediocridade, chega de um nível raso. Agora viveremos o sobrenatural, viveremos o mais profundo, uma fé mais profunda no Senhor. Sou um testemunho muito grande, irmãos. Por eu estar aqui falando dessa forma, eu tive que sair de um lugar bem fundo, de um lugar de muito sofrimento. E hoje eu não tenho medo de nada. Sabe o que é de nada? De nada. Nem da morte eu tenho medo. Sabe por quê? Porque ainda que eu morra, a palavra de Deus me garante a vida eterna. Ainda que eu pegue essa doença, a palavra de Deus me garante a vida ao lado do Pai. Por que eu vou temer? Por que eu vou temer ao mal? Por que eu vou temer se eu tenho um Deus que cuida de mim? Por que você precisa temer se você diz acreditar em um Deus que cuida de você? Ou você fala da boca para fora que 1000 caem de um lado, 10 de outro, e você não é atingido? Que você sabe o Salmo 91 de cor, né? Mas você sabe aí. E o que você está fazendo com ele? Como que tem sido a sua vida? Se você não sabe, comece a estudar, comece a fazer aquilo que o Senhor pede para que você faça. Que você possa viver verdadeiramente a vontade de Deus e menos a sua. Amém? Que Deus possa te dar um final de semana abençoado. Que você possa ser um canal de bênção aonde quer que você esteja. Que o Senhor possa te usar onde quer que você esteja. Que não venha faltar nada na sua casa. Que não venha faltar principalmente a fé. Que não venha faltar principalmente o temor ao Senhor. E que não venha faltar em seu coração a palavra de Deus que foi ministrada nesta noite sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, cuidar de você e da sua família, te livrar de todo o mal, te livrar de toda coisa que pode estar te afligindo, de tudo que talvez esteja fazendo com que você
se afaste de Deus, com que você duvide, com que você seja uma pessoa um pouquinho mais incrédula, que você possa viver pela fé, porque é a fé que vai fazer você viver o sobrenatural nessa terra e conhecer aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para a vida daqueles que o amam. E se você ama verdadeiramente a Deus, agora é o tempo de mudar. Agora é o tempo de você começar a seguir um novo caminho com Ele. E eu tenho certeza que você vai contar testemunho para todos aqueles que te conhecem, que a sua vida vai mudar, que você não tem mais medo, que você não tem mais nada, se você não sente nada que não seja a boa e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e possa te dar forças, todas as forças que você está precisando para você lidar com tudo aquilo que você está passando nessa noite. Fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e que Deus esteja com você e toda a sua família. Hoje e sempre. Fique com Deus, irmãos. Um abraço.